De chegarmos nas pessoas, em qualquer lugar, onde for. Amém, Senhor. Ilumina, Senhor, que nós tenhamos o brilho de Cristo em nós. Sim, Senhor. Que eles possam enxergar em nós a luz. Amém, Senhor. A tua luz, a luz de Cristo. Amém, Senhor. Isso é nosso pedido. Amém, Senhor. Peço aqui pela minha esposa Lourdes, pela mãe dela. O Senhor esteja olhando, Senhor, por elas. São momentos assim difíceis, né? Com a minha sogra, que ela está muito debilitada, Pai. Que o Senhor esteja ministrando ao coração dela a Cristo. E a minha esposa também, Senhor. Eu peço. Essa oração eu prometi que faria a ela, faria para elas, e ela agradeceu. Pai querido, peço também pela minha família, pela família de todos aqui, Senhor. Sim. Abençoando. Sabemos todas as dificuldades, mas Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Uns têm umas diferentes das outras, mas são aflições que nós passamos, mas sob nova direção, nós estamos confortáveis. Mesmo que aquele barco na tempestade, e Jesus dormindo, e os apóstolos lá preocupados, e não tinham um Salvador, o hino fala, não temos um Salvador, mas esse Salvador é letra minúscula, porque eles estavam lá com o Rei do Universo. E nós temos esse Rei do Universo em nós. Eu creio nisso. Estamos aqui porque Ele nos trouxe aqui. Abençoa, Senhor, esta reunião, abençoa o irmão Jonas, com a palavra que ele vai ministrar, que ela venha direto aos nossos corações, pela Tua vontade, Senhor. Amém, Senhor. Esclarecendo o que nós precisamos saber. Senhor. Já aprendi com ele um trechinho hoje aqui, só uma conversinha que tivemos antes. Glória ao Teu nome, Senhor. Que eu agradeço muito por ela. Obrigado, Senhor. Pai querido, estamos contigo, Amém, Senhor. em Ti, e Amém, para Senhor. sempre, ó Pai. Amém, Senhor. Não nos deixes cair de forma alguma. Ó, Senhor, o Senhor nos sustenta. Sustenta, isso mesmo, sustenta-nos, Amém, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, da última vez que a gente esteve aqui, né, nós começamos a fazer com os irmãos uma revisão daquilo que a gente aprendeu na conferência. Na verdade, né, eu não consigo ser 100% fidedigno com aquilo que os irmãos pregaram, mas o que eu estou passando para os irmãos são as anotações que a gente fez ali no tempo que a gente teve ouvindo os irmãos. Boa parte dessas anotações foram coisas que os irmãos falaram. Outras foram que o Senhor mesmo ministrou no nosso coração enquanto os irmãos estavam ministrando, né? E hoje, né, na última vez que eu estive aqui, eu fiz uma introdução, coloquei mais ou menos um resumo de tudo que os irmãos falaram. E eu tomei como primeiro irmão que nós vamos estar compartilhando, o irmão Cláudio Kalov. E hoje nós vamos meditar aí no primeiro estudo que o irmão fez, tá bom? E para isso nós vamos começar com os textos que o irmão começou. O tema dele, desse primeiro estudo, é a consciência da vida eterna. Esse é o tema, a consciência da vida eterna. E os versículos, 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Esse primeiro versículo a gente vai comentar melhor ele quase na conclusão do estudo, tá bom? Mas anota aí, já vamos ler ele. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só vou fazer uma consideração, que na tradução, essa palavra tem aqui, a melhor
palavra para essa tradução, a melhor tradução para essa palavra, por causa do tempo verbal, tá? Essa palavra está escrita no tempo aoristo, que é o tal do presente contínuo do grego. E ela seria melhor traduzida no lugar de tem, se fosse possuir continuamente. Aí daria assim para a gente compreender muito melhor o significado, entendeu? Porque a vida eterna nos foi dada como um presente de Deus. E ela precisa ser possuída, apropriada, desfrutada continuamente. É isso. Porque aí é que está a vida de Deus no nosso espírito, em possuir a vida eterna. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de ter, né, como alguma coisa que você tem que estar guardado lá no armário, né? E não algo para você usar continuamente, em todo o tempo. Bom, mas é só essa consideração que eu vou fazer agora desse texto. O outro versículo é Romanos 8, verso 9. Aqui também a ênfase do irmão não foi em todo o versículo, mas eu vou fazer a leitura do versículo inteiro para os irmãos e depois eu vou destacar aquilo que o irmão destacou, tá? Ainda tentando trazer para nós essa ideia da consciência da vida eterna. Romanos 8, versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A ênfase aqui é habitados pelo Espírito. Se o Espírito habita em você, né, você está no Espírito. E se o Espírito de Cristo não habita em você, é porque você ainda não é dele. Então, esse é o assunto do texto. Vamos para o terceiro, Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, esses foram os textos que o irmão usou na abertura, né? E então, o tema da conferência, ele era prosseguir até chegarmos à plenitude de Cristo, ou rumo à plenitude de Cristo. Esse era o tema da conferência. E nada melhor do que você começar do lugar certo, começar do começo. Então, o irmão tratou sobre o assunto que a gente mais aprecia na vida, que é o assunto do nosso começo, o novo nascimento. Foi esse o assunto do primeiro estudo do irmão. Mas ele usou uma temática diferente da que nós estamos acostumados a usar, né? E graças a Deus por isso, porque aí amplia um pouco mais, né, o nosso entendimento sobre a experiência do nascer de novo, né? Porque é só quando você nasce de fato que você passa a ter consciência de que o Espírito do Senhor, ou a salvação, a vida eterna, é algo que está dentro de você. O Senhor nos chamou para uma vida vitoriosa, né? Isso nós vimos em todo o Evangelho, né? O Senhor nos apresentando essa glória da vida vitoriosa. E não deveríamos, como cristãos, aceitar vivermos aquém a vida que fomos chamados a viver. E é muito maravilhoso o nosso começo, né? Porque em cada um de nós houve uma experiência diferente, mas como é precioso você saber que você, como o nosso irmão Rui acabou de citar aqui, que nós estamos nas mãos daquele que ninguém pode tirar a gente de lá, que a gente nunca mais vai sair de lá, porque nós estamos nas mãos de Deus por obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso? Essa é uma das bênçãos que nós recebemos em Cristo desde sempre, né? Uma outra bênção que nós recebemos em Cristo desde sempre, e é muito maravilhoso desfrutar dela, o fato de que nós somos eternamente perdoados. Ou seja, nós recebemos um perdão de Deus que ele resolve o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Saber que o Senhor pode olhar para nós e falar assim, ó, meu justo. Ó, então, é muito grande, são coisas que realmente são gloriosas, né? Olhar para o nosso início, saber que fomos aceitos, justificados, perdoados, reconciliados, regenerados, né?
Saber que nós temos uma salvação eterna. E isso é verdade de Deus. A salvação é eterna. Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entra mais em condenação. Já passou da morte para a vida. Ou seja, o começo da carreira cristã é uma coisa muito abençoada, muito maravilhosa, que deve ser desfrutada de modo muito pleno por todos nós, né? E esse é o início. É o início de todos nós. Todavia, nós devemos compreender que o Senhor nos deu muito mais do que o início. O nosso início é glorioso, mas nós podemos dizer assim que o final dessa carreira é muito mais glorioso. E nós precisamos realmente usufruir dessas coisas que o Senhor nos tem dado de maneira real, experimentar elas de maneira real e avançar nesse conhecimento e desfrutar de tudo que o Senhor nos tem dado para que a gente possa chegar lá sendo aquilo para que o Senhor nos chamou. Então, a carreira cristã também é maravilhosa. E quando nós vamos estudar a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos encontrar ali, o apóstolo Paulo ele coloca de maneira sistemática e detalhada, sabe, essa obra gloriosa, de uma maneira ampla. Talvez em nenhum outro lugar ela esteja tão ampla, ainda que o Evangelho de João traz tudo. Mas Paulo ele vai colocar de uma forma que é tão mais fácil da gente compreender, né? Então, se você pegar lá o Evangelho de João, do capítulo 1 até o final do capítulo 8, nós temos de maneira maravilhosa apresentado, sabe, o perdão dos pecados, a justificação pela fé, a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição, a graça sobre graça. E no capítulo 5, nós já estudamos isso aqui junto, nós temos aquela sessão de não somente isso, muito mais, não somente isso, muito mais, porque está chamando a gente para algo muito maior do que o nosso começo. Mas às vezes a gente fica tão impressionado com o nosso começo que a gente trava ali. Então, em Romanos mesmo, capítulo 13, no versículo 14, nós vamos ter uma palavra, é a mesma epístola, é os mesmos irmãos, e isso não foi escrito em tempos diferentes. Essa carta foi escrita de uma só vez. Então, nós podemos dizer assim, que todos aqueles irmãos que receberam a mensagem de Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... também receberam o capítulo 13, né? E o capítulo 13 é um pouco diferente, porque o capítulo 13, ele vai apresentar algumas realidades que devem também fazer parte da nossa vida de um modo prático. E o irmão fez uma leitura conosco lá na conferência, do versículo 11 até o 14. E eu quero ler com os irmãos, tá? Ele diz assim, e digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. É a mesma carta. Então, de certa forma, ele apresenta para os irmãos primeiro, e eu gosto disso, Vini, o Senhor primeiro, ele fala quem nós somos. E ele nos dá todo o suporte para ser aquilo que ele diz que nós somos, para depois trazer as demandas do que nós temos que fazer. Não o contrário. Ele não fala assim, você tem que fazer isso para você ser aquilo. Não. Ele fala assim, porque você é meu filho amado, comporte-se como meu filho amado. Entende? Ele primeiro ele nos dá capacidade, para depois ele mostrar a responsabilidade. Então aqui nós estamos já nesse assunto de exortação à responsabilidade. É como se ele falasse assim, já faz tanto tempo que vocês receberam o Senhor. Já faz tanto tempo que vocês foram perdoados. Já faz tanto tempo que o Espírito Santo veio habitar em vocês. Já faz tanto tempo que o Senhor está querendo que vocês avancem. Mas vocês estão dormindo, nanando no berçário. Assim, o Senhor colocou uma vida dentro de vocês para vocês fazerem guerra. Mas vocês gostaram tanto do berçário, falaram assim, daqui não vamos sair. Então é isso, sabe? Então ele fala assim, né? Olha só. E digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O começo foi precioso, mas o final está mais perto do que o começo. Então, vamos avançar em direção ao alvo, né? E aí ele vai usar essa palavra, a noite é avançada e o dia está próximo.
Isso ele escreveu para os irmãos de Roma, mas olha nós aqui, nós estamos muito mais próximos do que os irmãos, né? Desse tempo, não é verdade? E olha só, ele continua falando. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, ele está falando com filhos agora que já cresceram e que precisa aprender a dizer não para aquilo que o papai diz não e dizer sim para aquilo que o papai diz sim. São filhinhos que nasceram de novo, que receberam um início glorioso e que agora está na hora de dizer não e sim. Então ele fala, rejeitemos, né, as obras das trevas e revistamos ou vistamo-nos das armas da luz. Verso 13, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Sabe, irmãos, a gente precisa fazer uma consideração. Que se isso está escrito aqui, e se isso é para regenerado, então nós podemos fazer isso. Nós podemos deixar de lado o nosso chamamento e andar dessa maneira aqui. E se nós fizermos isso, nós estamos envergonhando o nosso Senhor e nós estamos colocando de lado esse desfrute de tudo isso que nos foi dado. Né? Então ele continua falando como que nós podemos fazer isso. Como nós podemos fazer isso agora. Então no verso 14, ele vai falar assim, ó, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Esse assunto revestir, eu achei ele muito interessante, revestir, porque essa palavra revestir significa vestir de novo. E eu penso que esse é o grande segredo da nossa vida cristã, sabe? Nós recebemos no nosso espírito uma nova vida e agora a gente tem que usufruir dela, se relacionar com ela e buscar nela o que nós precisamos para vencer a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, o novo nascimento, ele não fez assim, ó, bum, não tem mais carne. Entende? Não aconteceu isso. Se tivesse acontecido, não havia essa petição aqui, ó, gente. Larga disso, para com isso, deixa daquilo. Ou seja, né, se tem isso, é porque nós temos um grande problema, um velho governo que não quer nos deixar de jeito nenhum a carne. Aqui Paulo, escrevendo à igreja de Roma, precisa alertar os amados irmãos que eles poderiam ter recebido todas aquelas realidades anunciadas na carta, do capítulo 3 ao 8, e estarem ainda dormindo. Paulo exorta os irmãos sobre os perigos de viverem uma vida dupla, servindo a carne, dando lugar à velha natureza. Esses amados e nós precisamos aprender a viver as verdades da palavra para vivermos vidas espirituais. O caminho da vida eterna é revestir-se continuamente do nosso Senhor Jesus Cristo e nada dispor a carne. Bom, então o primeiro tópico do irmão é João 3, do verso 1 ao 8. Vamos lá, essa foi só a introdução, tá? João, capítulo 3, do verso 1 ao 8. É um texto muito precioso, né? Que nós conhecemos ele, mas cada vez que a gente vem a ele, a gente conhece um pouco mais e se enriquece um pouco mais. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus, ou líder dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode
entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, a primeira coisa que eu queria deixar para os irmãos claro aqui, nós já vamos chegar lá, tá? No vento, né? A primeira coisa que eu quero deixar claro para os irmãos aqui é que esse termo, nascer de novo, é uma tradução. Mas a palavra que é traduzida, ela seria melhor traduzido, anotem a palavra no grego. Anotem, é uma preposição que significa de cima, do alto. Nascer de novo significa nascer do alto. Sabe, mesmo que a mãe do Nicodemos estivesse viva e ele voltasse lá dentro e nascesse uma outra vez, ele nasceria do mesmo jeito. Então, é preciso nascer do alto para você poder ter uma vida espiritual, né? Então, quando o Nicodemos faz a pergunta, na verdade, ele busca esclarecimento e isso nos ajuda tanto, porque o Senhor vai explicar de uma maneira tão clara, né, que o Senhor vai falar para ele assim, que o homem precisa nascer uma segunda vez, para ele começar a ver o reino de Deus, né? Nicodemos era aquele líder judeu que ele tinha aquela estimativa que Jesus era um novo profeta, que estava chegando para colocar o povo de Israel numa nova dispensação, né? Que era o possível Messias, que ia dar para Israel um reino, umas coisas. Mas ele não entendia claramente qual era o propósito da vinda do Senhor. Então, quando ele vai fazer essa pergunta para o Senhor vai dizer para ele que o que o Senhor veio fazer é muito mais do que inaugurar uma nova era. O Senhor veio trazer uma nova vida. E que para que Nicodemos e todos nós pudéssemos realmente ver o que é o reino de Deus, primeiro o milagre do novo nascimento precisava acontecer dentro. Ou seja, uma vida do alto precisava vir para dentro do homem daqui de baixo, para que ele pudesse compreender claramente as coisas do alto. Isso não tinha acontecido ainda, porque foi quando o nosso Senhor morreu lá na cruz, que ele atraiu a humanidade ao seu corpo, nos fez morrer nele e ressuscitou, que essa nova vida se tornou disponível a nós no Espírito Santo. Antes o homem não tinha isso. O Espírito Santo vinha e voltava. Quando o Espírito Santo visitava um homem, ele experimentava todas essas realidades. Mas quando o Espírito Santo ia embora, ele voltava a viver a sua vida natural. Agora, o que o Senhor está trazendo aqui é algo totalmente novo. É a vida do alto para dentro daquele que crê. Então, né, quando o Senhor vai explicar para ele o que é nascer de novo, o Senhor vai usar umas palavras que nós temos muita dificuldade. Eu estou falando nós cristãos, porque nós estamos tão bitolados a ritual que a gente chega a acreditar que nascer da água é ser batizado. É o ritual do batismo. Ou até mesmo o arrependimento, que significa nascer da água. Não, irmãos. É verdade que é muito importante na vida cristã o arrependimento. O batismo de arrependimento significa o encerramento da velha vida para se colocar diante de Deus, para que o Senhor faça o que Ele quiser fazer com a gente. E isso não é uma coisa qualquer. Mas o que o Senhor está falando aqui não é disso. O Senhor está falando que nós precisamos de uma outra vida para poder compreender as coisas do reino de Deus. Nós precisamos nascer da água e do Espírito, para poder ter faculdades que nos levam a entrar na realidade do reino de Deus. O novo nascimento traz para dentro de nós toda a condição, tanto para ver como para entrar. Mas a gente não pode, apenas pelo fato de dizer assim, eu nasci de novo, eu já estou no reino de Deus. Não, eu nasci de novo, agora eu me tornei apto ao reino de Deus. Agora eu começo a enxergar, através do funcionar do Espírito dentro de mim, que é o reino de Deus. Antes do novo nascimento, tudo que eu compreendo de reino é as coisas desse mundo. Então, eu procuro fazer o meu melhor nesse mundo e andar nesse mundo da melhor maneira possível para desfrutar daquilo que de melhor o mundo tem para me oferecer. Esse é o homem natural. Mas o novo nascimento, então é o novo nascimento que vai trazer para dentro de mim uma vida lá de cima, a vida de Cristo. E essa vida vai me capacitar a ver o reinar de Deus.
E isso começa lá no mais profundo do meu ser. E o Senhor é tão gracioso que ele começa de maneira tão simples, tão graciosa, mas ele vai desenvolver aqui dentro de mim essa capacidade de enxergar o meu caminho e o caminho do Senhor, para onde eu estou indo, para onde o Senhor quer me levar, para enxergar o que é os governos desse mundo e o que é o governo que agora está dentro de mim. Então, o novo nascimento é nascer de cima. A origem do novo nascimento é nascer do alto. O Senhor esclarece a Nicodemos, a partir do versículo 5, que o homem necessita nascer 2 vezes para poder viver a vida espiritual. Né? O arrependimento e o nascer do alto irá trazer ao homem uma nova vida. Nossa fonte de vida natural é carne. E a carne é a carne que nos conecta diretamente com Adão. A carne nunca terá qualquer condição, sequer, de ver o reino de Deus. É por isso que o homem necessita nascer do Espírito. A carne pode até simular uma aparente vida cristã. Ela até pode ser domesticada, desde que ela não perca o domínio do nosso ser. Então, o versículo 8 vai nos explicar como se vive a vida espiritual. Ou seja, é muito fácil, na carne, você viver uma vida religiosa. Mandamento, doutrina, regra, não posso isso, não posso aquilo, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso ir aqui, não posso ir lá, tem que usar essa roupa, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Então, quando Jesus vai explicar para Nicodemos, e Nicodemos queria saber como que ele podia fazer. Então o Senhor vai explicar para ele que não é algo que ele pode fazer, é algo que Deus vem fazer, de dentro para fora. Então ele vai usar esse termo no versículo 8. O vento sopra onde quer. No original, tanto a palavra vento quanto a palavra espírito é uma só, pneuma. E ele vai usar a mesma palavra. Então o tradutor colocou aqui o vento, mas ele poderia também ter colocado o espírito, que ficaria a mesma coisa. Agora, é boa comparação, porque nós temos essa comparação também lá em Eclesiastes 3, quando ele fala, quando o Espírito, pelo escritor, vai dizer para nós assim, ó, assim como você não sabe o caminho do vento, nem como é formada a criança no ventre da tua mãe, assim também não sabe as obras que Deus faz, desde o princípio até o fim. Ou seja, as obras de Deus precisam ser comunicadas pelo Espírito para conosco, para que a gente possa entender. Então, quando ele diz assim, ó, o vento sopra onde quer, ou o Espírito sopra onde quer, né, traz aqui um ensinamento para nós. Qual é o caminho do vento? Para que lado que o vento está tocando agora? E para onde ele vai? De onde ele vem? Quanto tempo ele vai manter nesse mesmo percurso? Sabe que o estudo da meteorologia trabalha exatamente com isso, né? Saber para onde o vento está indo. Então fala assim, ó, o vento está passando assim, então amanhã vai chover lá em Arapongas. Aí o vento resolve mudar para onde foi a chuva. Né? E nunca aparece ninguém lá falando assim, ó, desculpa. Viu? Por quê? Porque meteorologia é previsão. Não é uma lei, é uma previsão. Porque estão lidando com o quê? Estão lidando com o vento. Então nós podemos dizer assim, que o Espírito que veio habitar em nós é como o vento. Ele vai assoprar e nós vamos responder. Ele vai comunicar ao nosso coração quais são os interesses de Deus nas coisas mais pequenininhas da nossa vida. E se nós aprendermos a responder naquelas coisas pequenininhas, ele vai começar a nos revelar umas coisas maiores. E se a gente continuar respondendo, ele vai continuar revelando e revelando e revelando. E assim nós vamos viver a vida cristã. Não baseada em regras, em doutrinas, em rituais ou costumes, mas ouvindo o Espírito e respondendo a direção do Senhor para onde ele quer nos levar. Nós vivemos dias de muito engano, muito difícil hoje, mesmo viver uma vida cristã normal, hoje é muito difícil. Se relacionar com irmãos é muito difícil, são tantas demandas, tantas circunstâncias, tantas visões, tantas coisas. E nós nos perdemos nessas coisas se não aprendermos a exercitar a vida que nós recebemos. A vida já está aqui. O primeiro texto que a gente leu diz quem tem o filho,
Ou seja, quem possui continuamente essa vida do Filho dentro não vai ser enganado facilmente. Agora, se a gente seguir o curso da carne religiosa, literalmente, nós vamos perder muito tempo na nossa vida. Depois nós vamos falar, poxa vida, quantos anos rodando em círculo, em torno de uma doutrina, em torno de um homem, em torno de uma profecia, em torno de um sonho, em torno de uma visão, em torno de um projeto de vida que não tinha nada a ver com o projeto de vida do Senhor. E aí a gente se perde em relacionamentos, a gente se perde financeiramente, a gente se perde em tudo por não ouvir o Espírito. Ou seja, o caminho do vento aqui é o caminho do Senhor. O caminho do Espírito soprando, ou seja, falando dentro de nós qual é a vontade de Deus em cada situação. E a gente precisa aprender isso, que nós recebemos esse Espírito. Esse sopro do alto veio habitar em nós. E agora nós precisamos fazer uso disso contínuo. Como que se usa, hein? Sim, então é tão simples, é tão simples. Começa a orar ao Senhor, começa a conversar com o Senhor, começa a considerar, o Vini, bom, vou pegar o exemplo do Vini aqui, é muito legal. Você acabou de casar, né? Antes de casar, você tinha sua vida, né? Era a sua vida, estava lá, né? Ainda que você tinha lá o pai, a mãe, mas você tinha a liberdade de viver a sua vida. Aí o amor conquistou você, né? O amor conquistou você e você conheceu aquela menina e falou assim, eu quero passar o resto da minha vida com ela. Né? E aí você trouxe ela, né? Casaram, agora, né? Vocês estão vivendo junto lá. Talvez esse seja o melhor exemplo do novo nascimento. Porque quando a gente crê, é isso que acontece. O Espírito Santo traz para dentro de nós uma nova vida. Uma outra personalidade vem habitar conosco. E ele não vem para destruir, acabar com a nossa personalidade. É o nosso Deus de amor que vem viver dentro de nós pelo Espírito e agora tem que começar uma relação. Então eu vou dizer para você, o maior interesse nessa relação é o Senhor. Entendeu? Então não se preocupe em como escutar, porque o Senhor quer falar. Mas é assim, vamos dizer assim, você casa, você chega lá e você chega com todos os seus trejeitos, seus costumes, seu jeito de viver. E a tua companheira vai ter que arrumar um jeito de comunicar com você qual é a vontade dela. E a mesma coisa com você. Você vai precisar achar um jeito, meu amor, de comunicar com a tua companheira como que é a sua maneira de viver. E vocês caminhando junto num relacionamento de amor, vocês vão aprender a ouvir um ao outro, às vezes até mesmo sem palavras. Essa relação vai chegar um dia que você vai chegar em casa de qualquer jeito, você vai olhar para ela e você já vai saber o que ela está falando. E a mesma coisa vai acontecer com ela. E assim é quando nós recebemos o Senhor. O Senhor vem habitar, vamos dizer assim, no lugar mais escondido do nosso ser. Porque salvo aqueles que foram usufruídos por demônios, o nosso espírito estava sem funcionar, até o novo nascimento. E o Senhor vem habitar exatamente lá. Ele não vem habitar nos nossos membros, nos nossos sentimentos, ele vem habitar o nosso espírito. E então, quando a gente tem essa consciência que agora nós temos uma vida espiritual. Então, por exemplo, né, quando você era solteiro, você ia lá, comprava o carro que você queria, fazia o negócio que você queria, investia o seu dinheiro do jeito que você queria. E se você continuar fazendo assim, logo você vai olhar para a tua esposa e ela está lá quietinha, triste, sabe? Mas por que você está assim? Ou então, né, você vai chegar nela e falar assim, e aí, você gostou do carro? Fala assim, você quer saber minha opinião agora? Né? Então, às vezes acontece isso na nossa relação com o Senhor. A gente vai lá e faz um monte de coisa errada, sabe? E o Senhor está lá quietinho. Aí uma hora eu vou, Senhor, socorro, o que eu estou fazendo? Você quer saber minha opinião agora? Agora você quer saber minha opinião? Por que você não fez isso lá antes de você comprar o carro? Você não fala assim, o que você acha da gente comprar esse carro? Então, é esse tipo de relacionamento que a gente tem que ter com o nosso Senhor que habita o nosso espírito. Conhecer a vontade dele. E gradativamente, isso não vai acontecer da noite para o dia, mas gradativamente nós vamos descobrindo como a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E na medida que esse relacionamento vai aprofundando, nós começamos a conhecer a carne. Aí sim, a gente descobre que a nossa carne é uma tragédia. Não é uma tragédia para o Senhor, é uma tragédia para nós. Porque ela nos atrapalha, nos emperra, impede o nosso avanço. Então, a consciência da vida eterna é algo que precisa brotar dentro da vida do nascido de novo.
Você recebeu a vida eterna. Vida eterna não é uma coisa que você vai encontrar no fim da tua vida, quando você morrer e ressuscitar. Vida eterna é algo que veio para dentro de você no dia que você creu. E quanto antes você começar esse relacionamento com a vida eterna, melhor. Porque é assim que nós vemos o reino de Deus. É assim que nós entramos no reino de Deus. Nós entramos na realidade do reino de Deus quando nós ouvimos o Espírito e respondemos em obediência. Ó, então é algo necessário, fundamental e urgente. Você não andar mais por aí como alguém que está solteiro, né? Você não andar mais por aí independente. Você fala assim, não, agora eu recebi o Senhor. Então eu preciso conversar com o Senhor sobre tudo. Esse Espírito que veio habitar em nós é o Espírito de Deus. Ele habitou o Senhor Jesus desde a encarnação até a ressurreição. Ele habitou o Senhor Jesus. Durante todo esse tempo, ele habitou o Senhor, o corpo do Senhor. Ele subiu aos céus e foi enviado para a igreja como a nossa conexão com o Senhor, com o Pai, através do Espírito. Então, não é uma coisa qualquer. Ah, eu nasci de novo, agora está tudo certo, agora eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer um bom investimento, vou crescer, vou ficar bonito, vou casar, vou comprar, vou vender, vou viajar. Sabe, você pode fazer isso. Só que quanto mais tempo você gastar assim, pior para você mesmo. Porque o Espírito Santo que veio habitar em você, simplesmente sabe tudo de tudo. Então, você pode entender o que você despreza quando você não tem consciência da vida eterna dentro de você. Você vive batendo a cabeça porque está fazendo do seu jeito. O Espírito Santo sabe tudo de tudo. A primeira lição que eu tive disso foi uma coisa maravilhosa, sabe? Porque foi uma coisa louca que aconteceu comigo, né? E crente é doido mesmo, né? E eu tava indo pregar num lugar longe, lá no meio do mato, e o carro apagou no meio da estrada, sabe? E eu lá de noite, só eu e Deus. E o carro batia na chave, nada. E eu fiquei uns 15 minutos lá pensando que eu ia dormir lá no outro dia, na oficina, ia chamar alguém, não sei. Fiquei lá pensando, na época não era como hoje, né? Que tinha celular, essas coisas. Aí eu me lembrei disso. Que eu tinha comigo um espírito que sabia tudo de tudo. Então eu falei, Senhor, o Senhor sabe tudo de tudo. Ajuda a funcionar esse carro aqui. Simples assim, tá? Uns 5 minutos quieto, me veio uma ideia de dentro. Falei, vai lá, abre a tampa lá, tira a tampa do carburador, tira. Com a sua mão, você dá umas pressionadas lá, umas 4 pressionadas, coloca de novo e liga o carro. Peguei e fui lá, nunca tinha feito isso, arranquei a tampa lá, fiz umas 10 vezes ainda, fiquei lá, achei legal, sabe? Porque quando você bate a mão assim, dá uma pressãozinha, você puxa, né? 10 vezes, voltei e coloquei lá. Brrr, o carro funcionou, vim embora para casa. Então, são as coisas, é coisa de mecânica. Nós estamos falando aqui de mecânica básica. Sozinho? Sozinho. E geralmente isso precisa de uma pessoa da partida lá e outro fica Graças a fazendo Deus, assim, graças a Deus que eu não estava sozinho. É. O Senhor estava comigo, mas eu estava só eu e fazendo Deus. sozinha. Mas ó, bati a chave, o carro funcionou e veio embora. Redondinho. Assim, mas eu tô falando uma coisa boba, né? Vamos lá que eu preciso ler o que o irmão falou lá, ó. Agora que podemos ver o reino de Deus, também podemos aprender a crescer em experiência com as realidades do reino de Deus. Entrar no reino significa um marco, um impacto de vida nas nossas vidas. Ou seja, agora nós precisamos desse impacto, de andar com o Senhor. Nós precisamos desse impacto, de experimentar o Cristo vivo que veio habitar em nós. Porque Ele tem esse poder de nos impactar com a sua sabedoria, com a sua presença, com o seu amor, com tudo que Ele é. Né? Vamos lá. Ele disse lá, e é verdade, que muitos irmãos confundem o novo nascimento como se fosse uma vitamina espiritual que você tomou e agora você tem poder para fazer isso, fazer aquilo. Isso, não é nada disso. Quando nós nascemos de novo, uma outra vida veio habitar em nós. Né? O cristão, já li isso aqui, já falei isso para os irmãos, não recebe um conjunto de regras. O próprio Senhor vem. O próprio Senhor Jesus, em sua graça, vem habitar em nós. Ele é a vida eterna dentro de nós. E o Espírito de Cristo
Ele mesmo agora deseja nos conduzir a uma nova maneira de viver. E este não irá nos quebrar, nem nos desfazer. Ele quer se relacionar conosco e assim seremos transformados. Quanto mais aprendermos o significado disso, melhor. A consciência da vida eterna deverá nos levar a uma apreciação crescente da vida de Cristo dentro de nós. João 14, versículo 20. Esse texto ele é muito lindo, porque ele dá para nós assim uma clareza do que acontece quando a vida eterna vem habitar em nós. João 14, versículo 20. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O nosso Senhor é um com o Pai, e o Pai é um com Ele. E devido a essa obra realizada pelo Espírito em nós, traz toda essa realidade gloriosa para dentro de nós. Ou seja, agora, por meio de Cristo, nós temos o Pai. Nós temos acesso livre ao Pai. Por meio de Cristo, nós temos essas realidades para dentro, acesso livre a essas realidades na nossa vida, no nosso relacionamento. Essa gloriosa habitação em nós deverá nos levar àquela vida que tanto ansiamos. Desde a queda de Adão, que o homem ficou só, no seu individualismo. Seu espírito se tornou no máximo morada de demônios. Agora que você nasceu de Deus, precisas ter uma consciência que há uma mudança no seu interior. A vida eterna já começou. Está dentro de você, dentro de mim. Todavia, agora, precisamos aprender todos os princípios que regem essa nova vida que recebemos. Caso isso não aconteça, podemos, como os Gálatas, começar pelo Espírito e continuar nos aperfeiçoando na carne. Ou seja, o Espírito tem um caminho e a gente precisa conhecer, ter humildade de conhecer o caminho do Espírito, né? E, infelizmente, é muito fácil a gente substituir isso por rituais, por costumes, tradição, né? Então, é sobre isso que o irmão falou bastante, eu anotei pouco, mas Hebreus 6, 5 é um dos textos, tá? Aqui também eu só vou tirar uma frase. E 2 Pedro 1, 3, também vou tirar outra frase, que ajuda a gente a ter uma compreensão um pouco mais ampla sobre o que é que... Hebreus 6, verso 5. O que é que essa nossa... para onde essa nova vida vai nos levar? Qual a dimensão da amplitude daquilo que nós podemos desfrutar nessa nova vida? Então, Hebreus 6,5 está escrito assim, ó. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. É claro que esse texto aqui está falando de outras coisas, tá? Mas ele está dizendo, está falando aqui de nascidos de novo que provaram a boa palavra de Deus e os poderes dos séculos vindouros ou da era futura. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui de cura, visão, milagre, não. Mas o milênio, ou novos céus e nova terra, é para onde a gente está indo. E se você realmente viver uma vida espiritual em comunhão com Deus, hoje você já vai começar a experimentar aquelas realidades que estão lá na frente. Hoje. Sabe, quando a gente fala de poder de era futura, eu só vou usar um termo aqui para fazer uma comparação, tá? Se você estudar lá, 2 Samuel, você vai encontrar lá quando Davi tem aquele problema com a Batseba, Urias, tal. Todos os irmãos aqui já leu o texto, né? Então ele recebe a visita do homem de Deus, o profeta Natan, que vai ajudar ele a voltar para o Senhor. E quando o profeta Natan vai ajudar ele a voltar para aquela comunhão que ele tinha com o Senhor, o profeta Natan primeiro convence ele do pecado. Então quando ele é convencido do pecado, que ele fala assim, ó, eu pequei, né? Natan fala assim, ó, você não vai morrer. Por quê? Porque aquele pecado, o salário dele era a morte. Mas Natan fala para ele assim, ó, você não vai morrer. Porque o teu pecado foi transpassado. Ou seja, o que Davi experimentou lá, foi algo que levou mais, pelo menos 1000 anos à frente para acontecer. Porque o que ele experimentou lá
foi o que Jesus conquistou para ele na cruz. Ou seja, hoje nós somos perdoados por algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Davi foi perdoado por algo que ia acontecer 1000 anos à frente. Então a gente fala muito do reino de Deus, de que no milênio a igreja vai ter autoridade, vai ter governo, os demônios vão ser, né, vão limpar as áreas, as pessoas vão ser curadas com o fruto da árvore da vida. São tantas coisas que a gente tem no futuro, não é verdade? Agora o texto de Hebreus aqui está dizendo que teve irmãos que provaram a boa palavra de Deus e experimentaram as virtudes da era vindoura. Está disponível para nós em Cristo provar até mesmo as virtudes da era vindoura. Agora, o outro texto, ele vai falar de algo também que eu preciso explicar para os irmãos, para a gente não se perder. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 3. Perdão, versículo 4. Mas eu vou ler o 3 e o 4, tá? Diz assim, ó. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que através delas fiqueis participantes da natureza divina, ou coparticipantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Né? O texto, ele não vai dizer que a gente foi divinizado. A gente não foi divinizado, mas, graças a Deus, a natureza divina agora está aqui. E nós podemos participar dela, tanto no que diz respeito ao nosso viver, como no que diz respeito a essa transformação que está sendo realizada dentro de nós. Para quê? Para a eternidade. Né? Já pensou, por exemplo, aquele irmão do mundo, do pagode, da orgia, da bagunça? Ele recebe Jesus, não é transformado, continua lá, não experimenta, não se torna coparticipante da natureza divina. Na hora que ele chegar na glória de Deus, o que vai ser aquilo para ele? Não, eu não sou daqui, isso aqui não é meu lugar. Não, então primeiro o Senhor traz para dentro de nós aquilo que é a glória de Deus, a natureza divina, e nós começamos a se relacionar com esse Jesus divino. E esse Jesus divino vai nos transformando, não vai nos divinizando, vai nos transformando, vai nos fazendo homens para a eternidade. Né? Como a gente lê lá em Apocalipse, e Deus habitará no meio deles, e eles serão o seu povo, e ele será o seu Deus. É para isso que nós estamos sendo treinados, e é por isso que o Espírito Santo vem habitar em nós, para nos habilitar a sermos aqueles filhos segundo a vontade de Deus. Vamos lá. Na verdade, essa nova vida vem habitar em nós, e ela quer se relacionar pessoalmente conosco. Na medida que vamos experimentando essa nova realidade de andar com Deus, vamos sendo transformados. Ao contrário do que estamos acostumados a fazer, porque naturalmente nós fazemos as pessoas viverem segundo os nossos interesses. Isso não irá acontecer com a vida do Senhor. Também nossa alma não será aniquilada, ao contrário. Nessa relação, aprenderemos dia após dia que a vontade da nova vida é a melhor. Essa relação de amor nos levará dia a dia a amarmos o que a vida eterna ama e a odiarmos aquilo que não agrada ela. Né? Então, aquele texto que nós lemos lá em 1 João 5, 11, 12, né? Agora nós vamos tratar dele, tá? Quem tem o filho tem a vida. O que parece ser simples e básico também é muito profundo. O ter aqui é uma expressão de possuir continuamente. Todo nascido do alto deve saber disso, que agora ele possui uma nova vida. E essa nova vida o possui. Essa nova vida está no Filho e o Filho está em nós. A vida eterna é uma pessoa, Cristo mesmo, por inteiro. Por isso que nós temos Gálatas 2:20, onde Paulo pode dizer assim, ó, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Já sabemos que
temos agora essas duas pessoas habitando numa mesma casa. E eu preciso compreender que o fator mais importante para o crescimento dessa nova vida em mim é, e tem o permanecer em Cristo. Bom, os irmãos podem pegar como tarefa João 15, que lá, pelo menos nos 7 primeiros versículos, ele vai tratar disso com muita propriedade. O Senhor fala assim, ó, permaneça em mim, que eu permaneça em você. Né? Como o ramo não pode produzir nada se não estiver ligado na videira, assim também vocês não vão produzir nada se não estiver ligado em mim. Né? Aí, nós vamos encontrar aqui o irmão tratando um pouco de como a carne tenta atrapalhar esse processo. Né? Já sabemos que a carne vive para nos arrastar para longe da nova vida. Por isso, o fator determinante para o nascido de novo permanecer em Cristo é o caminho da cruz. É necessário um posicionamento da minha parte para que a vida do Senhor tenha avanço em mim, tenha preeminência em mim, para que a vida do Senhor cresça e esse projeto do Senhor funcione. É preciso esse posicionamento meu. Agora, esse posicionamento meu não está relacionado ao que eu tenho que fazer, está relacionado com o caminho da cruz. Então, o Senhor Jesus, ele vai dizer isso. Se alguém quiser, ele não vai dizer assim, ó, é aleatório, a cruz vai chegar. A cruz vai chegar no teu casamento, a cruz vai chegar no teu negócio. Não. Se alguém quiser, vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, esse assunto da cruz é necessário para permanecer em Cristo. Por quê? Porque nós temos a carne. E a carne está sempre querendo nos arrastar para longe da vida do Senhor. Não, Rui, fica tranquilo, isso aqui você sabe fazer. Para que você vai precisar do Senhor? Você já fez isso tantas vezes, né? Você precisa se preocupar com isso. Então a nossa carne, ela é muito sutil, ela é religiosa, ela é humanista, ela é cheia de autocomiseração, mas ela não vale nada. Ela sempre nos leva para longe daquilo que é a vida do Senhor. Né? Todo nascido de novo estão colocados em Cristo, como um ramo está ligado a uma videira. Precisamos do trabalhar do Senhor em nossas vidas para podermos, de fato, produzirmos os frutos dessa nova relação. Antes, estávamos por conta própria e nós não tínhamos frutos dessa nova relação. Agora não mais. Você vê, ó, daqui uns dias lá no Vinícius vai começar a aparecer frutos da nova... Já apareceu, né? Já tem frutos da nova relação lá. Já tem. Mas daqui uns dias vai aparecer uns frutos lá que é produzido por uma mistura de Vinícius e esposa. E vai ser uma maravilha os frutos. Essa nova relação produz frutos. Né? Aprofundar-nos na vida eterna que recebemos nos levará àquela transformação necessária para chegarmos bem na manifestação do reino de Deus. O nascido de novo deve entender que o permanecer em Cristo é o caminho da cruz. Somente a cruz pode anular a força da carne. A cruz deve ser uma decisão na nossa vida. Você tem que escolher a cruz. É Mateus 16, 24, 25 que está escrito isso. Somente quando aprendemos essas verdades, começamos a avançar nessa jornada rumo à plenitude. Novo nascimento para ver. Eu anotei isso, tá? Isso são anotações minhas. Nós precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus. Relacionamento para entender. Rendição e cruz para entrar. A glória da eternidade já começou com aqueles que nasceram de novo. Se amarmos ao Senhor, vamos gradativamente, deixando a cruz, tratar com tudo que é nosso. Com tudo que é terreno, com tudo que é do mundo. O outro lado disso é que aqueles que tomam a cruz vivem no descanso do poder da vida de ressurreição. Deus. Irmãos, sem esse treinamento, a vida eterna não terá qualquer significado para nós. Antes de chegarmos à eternidade de filhos maduros, precisamos nos tornar aptos para essa vida. Que o Senhor aumente mais dentro de nós esse anseio para sermos logo aquilo para que fomos chamados. E aqui está o descanso para a nossa alma.
por meio da nova vida, poderemos sim realizar coisas extraordinárias. Quando essa vida tem a primazia, há sempre um testemunho de amor, um testemunho de serviço, um testemunho de cooperação com as coisas de Deus, um testemunho de socorro, um testemunho de verdadeira adoração, um testemunho de comunhão fraternal. Ou seja, sabe, é esse relacionamento com a vida de Cristo que produz isso, testemunho maravilhoso da vida de Cristo. Então, irmãos, é muito interessante isso, né? A consciência da vida eterna. Então, quando nós sabemos que nós temos a vida eterna, porque o Senhor falou, quem crê em mim, tem a vida eterna. Então, você crê no Senhor, você tem a vida eterna. Começa a usar ela, a depender dela, a se relacionar com ela. E vai começar em coisas pequenas. Né? O Senhor vai dar para você essa condição de você fazer coisas extraordinárias com a vida de Cristo na sua vida. E quando eu falo coisas extraordinárias, não são coisas para se mostrar para os homens. É coisas extraordinárias que até você vai ficar espantado com o que você está fazendo. Porque a vida de Cristo tem outros princípios, tem outros padrões, tem outras necessidades. E quando nós respondemos o Espírito, nós somos tomados de um gozo, uma satisfação, uma alegria que a carne nunca dá. Olha, as conquistas que nós temos pela carne, elas são sempre vazias de significado. E aquelas ações mais simples de tudo, que são movidas pela palavra, pelo falar do Senhor no nosso coração, por aqueles impulsos espirituais momentâneos que nós temos, nos traz uma satisfação de saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Foi para isso que o Senhor nos fez nascer de novo. E é assim que começa o treinamento. E nós precisamos estar todos envolvidos nele. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, principalmente pelo fato do Senhor ter enviado o seu Filho para comunicar conosco essa nova vida. E pela obra gloriosa que ele realizou na cruz, e por essa obra gloriosa que ele está realizando em nós, vindo habitar conosco, viver em nós pelo teu Espírito. E todos nós, Senhor, queremos conhecer um pouco mais sobre essa vida que nós temos recebido. Então ajuda o Vini, o Rui, me ajuda a Débora, ajuda cada um de nós, Senhor. Ajuda a irmã Selma, ajuda-nos a ouvir o teu Espírito dentro de nós, nas coisas pequeninas, Senhor, desde o começo do dia até o final dele. Nos ajuda a ver o teu reino, Senhor, a compreender as coisas que são importantes para o teu reino e a sermos fiéis no pouco, para que o Senhor possa acrescentar um pouco mais de conhecimento da vida em nós, e para que de fato e de verdade, agora mesmo, a gente já possa entrar no reino, vencendo a carne, vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo, Senhor, todas essas coisas mortas que só tomam o nosso tempo, e respondermos em obediência aos teus chamamentos. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.